Quando eu tinha 22 anos, comecei a sair com um cara que conheci em um aplicativo de namoro. O nome dele era Hunter. Saímos em 4 encontros ao longo de pouco mais de um mês. No começo, tudo parecia normal. Nosso primeiro encontro foi rápido, um café de menos de uma hora, mais como uma triagem para ver se ele parecia ser uma pessoa normal. Nosso segundo encontro foi em um bar próximo para tomar uns drinks. Ficamos um pouco altos, mas foi uma noite agradável. O terceiro encontro foi um jantar, e foi aí que comecei a me questionar. Eu não tinha certeza se realmente sentia uma conexão com a personalidade dele ou se havia algo ligeiramente estranho nele. O encontro terminou com um beijo, o primeiro e único. Como deixei ele me beijar, me convenci de que as coisas estavam indo bem. Só algumas semanas depois tivemos o quarto e último encontro. Saímos para beber de novo, mas dessa vez eu fui com menos empolgação e comecei a prestar mais atenção nos pequenos comportamentos dele. Foi aí que eu percebi algumas atitudes esquisitas. É difícil explicar exatamente, mas algumas coisas nele me davam uma sensação antissocial e até um pouco assustadora. Ele começou a beber demais nesse encontro e ficou muito pegajoso, tentando me beijar várias vezes no bar. Eu não gosto de demonstração pública de afeto, especialmente em um bar cheio de gente ao lado. Eu recusei educadamente. Poucos minutos depois, falei que estava cansada, dando a entender que era hora de ir embora. Ele pediu a conta, pagou e pegamos nossos casacos para ir embora. Enquanto caminhávamos para os nossos carros, ele me parou e perguntou de forma bem direta se podíamos ir para casa juntos. Eu disse que não, que estava cansada e tinha que trabalhar no dia seguinte, o que era mentira. Mesmo assim, ele insistiu, dizendo que me levaria ao trabalho no dia seguinte e tudo mais. Achei um absurdo, independente de ele estar bêbado ou não. Além disso, não gostei de vê-lo dirigindo bêbado. Naquele momento, decidi que não sairia mais com ele. Fui para o meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua, e comecei a dirigir devagar para casa, porque eu tinha tomado algumas bebidas. Eu não estava bêbada, mas estava cautelosa. Fiquei muito atenta ao meu redor, principalmente para ver se tinha polícia por perto, e talvez por isso percebi que o mesmo carro continuava atrás de mim. Depois de umas 3 curvas, percebi que parecia ser o carro do Hunter. Mandei uma mensagem. Você tá me seguindo? Ele respondeu rápido. Sim, só quero ter certeza de que você vai chegar em casa bem. Tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Isso foi muito estranho, sinceramente, assustador. Parei o carro e mandei uma mensagem pedindo para ele parar de me seguir, dizendo que eu estava bem. Ele parou no meio da rua por alguns segundos, presumidamente para ler a mensagem, e depois foi embora. Ele não me respondeu, mais até eu estar deitada na cama. A mensagem dele foi: espero não ter te assustado hoje. Desculpa ter bebido tanto. Da próxima vez, podíamos fazer algo mais tranquilo, tipo um jantar na minha casa ou algo assim. Eu não respondi. No dia seguinte, ele mandou outra mensagem. Poxa, acabou o clima. Esperei um pouco antes de responder, mas nem 2 horas depois ele mandou um simples. Então decidi responder antes que piorasse. Falei: oi, gostei de te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam tanto assim. Além disso, quero focar mais em mim mesmo agora. Espero que você entenda. Depois disso, começaram os textos raivosos. O pior deles dizia: não, eu não entendo. Você me enrolou por 4 encontros para me dizer isso. Então me paga metade de tudo o que eu gastei com você. Vieram outras mensagens agressivas, algumas até expondo informações pessoais. Então preferi não incluir todas aqui. Mas foram o suficiente para eu bloquear o número dele. Achei que isso resolveria. Mas começaram a chegar ligações de número privado sem parar. Ignorei todas até que ele finalmente pareceu entender o recado e parou. No dia seguinte, quando meus pais não estavam em casa, cheguei do trabalho e encontrei um buquê de flores na porta com um cartão. O cartão era um pedido de desculpas do Hunter, pedindo uma segunda chance. De alguma forma, ele descobriu onde eu morava. Isso me deixou apavorada. Na cabeça dele, talvez isso fosse algo romântico ou fofo, mas na realidade, foi assustador. Mandei uma mensagem longa e final para ele, dizendo para nunca mais me procurar ou aparecer na minha casa de novo, ou eu entraria com um pedido de restrição. Deixei o número dele bloqueado, então não vi se ele respondeu. Achei que finalmente ia acabar aí, mas estava muito enganada. Pouco tempo depois, numa noite em que eu estava sozinha em casa, acordei no meio da madrugada com um barulho estranho. No começo, não tinha certeza do que era, mas senti que havia alguém dentro de casa. Fiquei escutando e, então,
Ouvi uma porta sendo aberta no andar de cima. Não era para ter ninguém em casa. Mesmo ainda meio grogue de sono, entendi de imediato. Tinha um intruso. Saí rastejando da cama e me escondi embaixo dela, ligando para a polícia. Mandei mensagem para toda a minha família perguntando se alguém estava em casa. Ouvi barulhos vindos de outro quarto e depois, a porta do meu quarto abriu. Ouvi passos subindo as escadas do meu quarto, que é uma espécie de mezanino. Depois disso, silêncio. Como o quarto tem carpete, não dava para ouvir os passos. Ouvi gavetas sendo abertas e fiquei tapando minha boca para não respirar alto. Meu coração estava disparado. Ouvi uma voz masculina dizendo droga baixinho. Nesse momento, achei que era a voz do Hunter. Continuei sem me mexer e rezando para meu celular não vibrar. Ouvi mais barulhos de coisa sendo revirada e senti o colchão afundar quando ele sentou na beira da cama. Vi os sapatos dele pela fresta da saia da cama. Ele ficou sentado ali por uns 2 ou 3 minutos antes de levantar e dizer mais um xingamento baixo. Ouvi as gavetas sendo fechadas, passos descendo as escadas e a porta da frente sendo fechada. Liguei para o 911 novamente e fiquei no telefone sussurrando. Fiquei debaixo da cama por uns 15 minutos até a polícia chegar. Mesmo descendo para abrir a porta, foi assustador. Contei tudo ao policial, que fez uma varredura na casa. Logo depois chegou uma policial mulher para ajudar na busca. Todas as janelas estavam destrancadas, e uma delas, da sala de jantar, era grande o suficiente para alguém entrar. Apesar do arbusto na frente, alguém se arrastou por ali. Dei meu depoimento e um número de protocolo. No dia seguinte, fui à delegacia com meus pais e entreguei todas as provas, prints das mensagens, incluindo ele admitindo ter me seguido. A polícia disse que investigaria, mas sem provas sólidas de que foi ele dentro da casa, era complicado. O caso acabou esfriando. Consegui uma ordem de restrição contra ele e fui orientada a nunca entrar em contato com ele novamente. Por sorte, ele nunca mais apareceu. Mas até eu me mudar, vivia com medo dele rondando a casa. Mesmo hoje, tenho medo de que ele descubra onde moro. Eu estava na 6ª série quando isso aconteceu. Tudo começou na semana do Halloween, quando eu ficava depois da aula para ajudar a decorar uma casa mal assombrada para o carnaval de Halloween da escola. Eu e alguns amigos ficávamos lá até tarde, brincando e ganhando pizza como recompensa por ajudar. Além dos meus amigos, tinha um outro garoto que também ficava depois da aula. Vou chamá-lo de Chris. A gente se dava bem durante esse tempo. Ele nunca me deu motivo para me sentir desconfortável perto dele. Ele era um garoto engraçado e legal. Mas, enfim, 2 semanas depois, um grupo de meninas da minha turma veio até mim, animadas e sorrindo. Eu perguntei o que estava acontecendo, e elas me disseram que eu tinha um admirador secreto e que ele ia me mandar mensagem naquela noite. Eu fiquei curiosa, para ser sincera, um pouco animada. Queria saber quem era. Mais tarde, naquela noite, quando eu estava prestes a dormir, recebi uma notificação no Messenger. Era a única rede social que eu usava na época para falar com meus pais quando eu ficava sozinha em casa. A mensagem era do Chris. Eu tinha esquecido completamente que tinha adicionado ele no Facebook no Halloween. A mensagem dizia: Maia, preciso conversar com você. Fiquei preocupada e respondi rápido: sim. O que aconteceu? Tá tudo bem. Até hoje me arrependo de ter respondido. Ele ficou digitando por uns 2 minutos, o que parecia uma eternidade, e então chegou a mensagem. Era um parágrafo enorme onde ele confessava que estava apaixonado por mim e que eu estava deixando ele louco desde o Halloween. Ele também disse que tentou me impressionar na hora do recreio com as habilidades dele no futebol, mas que eu nunca notava. Ele disse que estava cansado de ser ignorado e terminou perguntando: então, o que eu quero dizer é, você quer ser minha namorada? Eu fiquei com vergonha alheia de cada palavra. Eu mal conhecia esse garoto, a gente quase nem falava mais. Tentei pensar numa forma de rejeitar ele sem ser cruel. Respondi dizendo que eu não gostava dele desse jeito, que eu queria só ser amiga. Na hora, deu para perceber que ele não gostou nada da resposta. Ficava perguntando por quê, e eu tinha que inventar desculpas cada vez que ele perguntava, até que ele parou de responder. No dia seguinte, foi um inferno. Os amigos dele ficavam vindo até mim, dizendo que o Chris queria me beijar. Ele contou para a escola inteira que ia me beijar, nem que fosse me encurralando. Achei aquilo uma ameaça e contei para a professora, que disse para eu ficar dentro da sala durante o recreio e o almoço. Se ele chegasse perto, era para eu correr de volta para a sala. Mas isso não era o suficiente para mim.
Então eu denunciei ele para a diretora, que disse que tomaria uma atitude. Isso me deu algum alívio. Preciso mencionar que eu morava bem em frente à escola, e todo mundo sabia disso, inclusive o Chris. E isso leva ao próximo acontecimento. Mais tarde, na mesma semana, eu estava chegando em casa da escola e mal tinha entrado quando ouvi alguém batendo na porta. Espiei pela janela e vi alguém se escondendo atrás de um carro estacionado do outro lado da rua. Tinha que ser o Chris. Ele devia ter me seguido. Minha mãe abriu a porta e encontrou um bilhete no chão. E, claro, era para mim. O bilhete dizia que tinha uma surpresa me esperando embaixo do Cadillac do meu irmão, que ficava na nossa garagem. Minha mãe foi ver, mas não tinha nada lá. Só que, depois desse dia, o Cadillac do meu irmão parou de funcionar. Até hoje não sei o que o Chris fez com o carro, mas meu irmão acabou tendo que vender ele. Infelizmente, o pesadelo não acabou por aí. Os amigos dele continuavam me perturbando, dizendo para eu dar uma chance para ele, que ele ia me tratar bem. Teve até um dia que eu flagrei o Chris tirando foto minha enquanto eu voltava para casa. Só percebi porque escutei aquele barulhinho de câmera de iPhone. Quem sabe quantas fotos ele já tinha tirado de mim antes disso. Todo dia de manhã eu acordava com mensagens dele dizendo coisas tipo: mal posso esperar para te ver na escola hoje ou aposto que você vai estar linda hoje. A perseguição e o assédio só pioravam, e eu comecei a temer pela minha segurança, principalmente porque ele sabia onde eu morava. Finalmente, me chamaram na sala da orientadora, e eu achei que era para ela me dizer que o Chris ia ser punido, ou que a polícia ia se envolver, qualquer coisa. Mas foi pior. A orientadora me disse que meninos são assim mesmo, que eles fazem loucuras quando estão apaixonados, e que eu não devia ficar brava com isso. Ela disse que eu devia me sentir lisonjeada, que isso era parte da vida e que eu tinha que aceitar e aprender com isso. Na época, eu não vi problema no que ela falou, eu realmente acreditei. Mas olhando para trás, foi uma coisa absurda e perturbadora para se dizer para uma menina de 11 anos que estava sendo assediada e que temia pela própria segurança. Naquele mesmo dia, contei tudo para minha mãe, e ela ficou furiosa. Na mesma semana, fomos chamadas para uma reunião com a diretora, e minha mãe disse claramente: o que vocês estão esperando? Que algo de ruim aconteça com ela para vocês fazerem alguma coisa. Ela perguntou por que estavam demorando tanto para tomar uma atitude. A diretora e a orientadora ficaram caladas. Minha mãe encerrou a reunião dizendo que a orientadora nunca mais devia falar comigo sem ela presente. Mas, infelizmente, acho que a escola nunca puniu o Chris. Isso me revolta até hoje. Ele basicamente saiu impune. E nem acabou aí. Uma noite, no fim de semana, quando meus pais saíram para fazer compras, eu estava assistindo vídeo no iPad antes de dormir quando ouvi algo batendo na minha janela. Eu morava no segundo andar. Então isso era estranho. Pensei que podia ser um pássaro, mas ouvi de novo e de novo. Era como se alguém estivesse jogando pedras. Criei coragem e fui ver. Meu coração quase saiu pela boca quando abri a cortina e vi o Chris lá embaixo, segurando um punhado de pedras, olhando para mim. Ele estava prestes a jogar mais uma quando me viu. Ele mexia a boca como se dissesse alguma coisa, mas eu saí da janela na hora. Corri pela casa trancando portas e janelas. Por sorte já estava tudo trancado. Quando voltei pro quarto, tinha 4 mensagens dele. Por que você foi embora? Eu só quero conversar. Desculpa, eu só queria um beijo. Por favor, me perdoa. Você não é quem eu pensei que fosse. Adeus. Eu bloqueei ele depois disso. Felizmente, nunca mais aconteceu nada, embora eu ainda tenha que conviver com ele na escola até o último ano. A última coisa que soube dele é que ele foi preso, Deus sabe pelo quê. Mas o que mais me assusta e revolta nessa história é que uma orientadora teve coragem de me dizer que ser assediada e perseguida era um elogio e uma lição de vida. Eu só espero que essa mulher nunca mais trabalhe com criança, se que eu nunca mais veja o Chris de novo. Quando eu era criança, fui diagnosticado com dificuldades para me socializar. Fiz terapia e outras intervenções, mas elas não ajudaram muito. Eu cresci bastante isolado. Quando completei 23 anos, comprei uma casa com 2 andares. Foi quando decidi começar a usar o Tinder. Conheci uma garota. Inicialmente, o relacionamento parecia ótimo, mas logo ficou claro que ela era extremamente controladora. Se eu demorasse um pouco para responder as mensagens, ela ficava irritada e me enchia de mensagens e chamadas. Ela chegou a invadir a casa de um amigo meu, onde eu estava, porque eu não estava respondendo. Um dia, eu decidi que precisava de um tempo. Mais tarde, terminei o relacionamento.
Ela reagiu muito mal. Me mandava mensagens sem parar e chegou a bater na porta da minha casa, gritando, até os vizinhos interferirem. Depois disso, bloqueei ela em todos os lugares. Uma semana depois de bloqueá-la, comecei a ouvir barulhos estranhos dentro da minha casa. Uma noite, ouvi uma porta se abrindo sozinha, uma porta interna que eu sempre deixava fechada. Com medo, liguei para a polícia. Eles vieram e revistaram a casa inteira, mas não encontraram nada. Mais tarde, naquela mesma noite, recebi mensagens de um número desconhecido. Era ela. As mensagens diziam que ela não conseguia viver sem mim e imploravam para que eu falasse com ela. As mensagens terminavam sempre com a palavra acorda. Horas depois, eu acordei com um grito vindo do meu armário. Quando abri, ela estava lá dentro, segurando uma faca. Ela tentou me atacar. Consegui escapar do quarto e me tranquei do lado de fora. Ela ficou batendo na porta com a faca, tentando me alcançar. Em desespero, eu gritei que a amava, só para tentar acalmá-la. Funcionou por um momento, o suficiente para eu ligar para a polícia. Quando a polícia chegou, ela foi presa. Ela acabou condenada por tentativa de homicídio e invasão de domicílio. Mesmo anos depois, eu não consigo dormir sem checar todas as portas e armários da casa. E sempre que ouço uma porta rangendo, me lembro daquela noite.